Bom, pessoal, novamente estamos gravando a nossa aula. Então, bom dia. Eu vou iniciar pela chamada. Depois a gente volta ao tema que já deve estar na apresentação aí para vocês. Carla. Presente. Carlos. Presente. Guilherme Souza. Presente. Henrique. Erli. Presente, professor. Igor. Presente. Jonas. Lucas. Presente. Silvio. Tiago. Presente. Silvio, presente. Victor Hugo. Presente. Vinícius. Presente. E Vitor. Ok, muito bem. A aula de hoje aborda um assunto tão extenso e tão complexo que, na minha opinião, ele não deveria nem fazer parte do escopo. E eu explico por quê. Na minha graduação, que tinha ênfase em eletrônica, por exemplo, eu não vi nada disso, mas eu sabia que existia. E, inclusive, quando estive trabalhando em uma empresa de automação de laboratórios, tive a oportunidade de conhecer alguns analisadores e implementar algum sistema de automação para eles, tá? O que mostra que é como se fosse um subnicho, mas é só para informar, porque o que é um analisador? Um analisador ou um instrumento analítico, ele é um instrumento de medida com uma pequena diferença. Ele é mais sofisticado, normalmente muito mais caro, então gera essa sensação de que é um assunto novo, mas não é, não tem nada de novo, nada mesmo de novo. Então, por favor, sigam o raciocínio aqui e, se precisar, solicite que eu pause para explicar melhor algo que eu venha a falar. Primeiro, vale ressaltar que eu coloquei lá no Moodle links para esta apresentação. Lembrando que esta apresentação ela tem alguns links e você poderá clicar nos links e ele irá abrir lá a partir do Moodle. E tem também links para uma apostila do Senai, que é essa que eu cito aqui, nesta definição, e também para uma apresentação completa, que não vai ser completa, até porque o assunto é inesgotável, mas é uma apresentação bem mais completa que essa que eu preparei, por questões até do tempo, e o tempo de discussão seria limitado em 60 minutos. A apresentação que eu coloquei lá é uma apresentação que tem mais de 45, por exemplo, slides. Então, vocês vão poder se deliciar lá com informações mais específicas e alguns exemplos e características até construtivas. Vai ter esquemáticos, vai ter desenhos eletroeletrônicos para mostrar como que seria possível a medição que está sendo citada naquele analisador. Mas aqui, vamos agora para ver o que seria um analisador ou um instrumento de análise que, segundo a definição do Senai, adaptada, tá? Eu mudei algumas palavras e vou comentar na sequência. Então, observe aqui que, antes de mais nada, ele é um equipamento. E, óbvio, é um equipamento também de medida. Então, vamos enfatizar aqui. Um instrumento de análise é um equipamento. Ele é sofisticado. Por que ele é sofisticado? Porque normalmente ele tem uma operação automática. Na verdade, quase sempre. Analisadores é sempre, medidores é que nem sempre. E independente. O que quer dizer isso? Não precisa de uma pessoa usando. A pessoa só configura, só seta parâmetros de uso e ela vai ficar funcionando até que alguém faça uma nova intervenção de configuração ou de setup. Então, é bastante sofisticado, porque ele foi feito para trabalhar independente do homem.
e ele tem a finalidade de medir. Oh, meu Deus, né? Então, ele é um medidor. Não, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele tem a finalidade de medir uma, e eu enfatizei isso, que às vezes passa desapercebido, ou mais. Uma ou mais. E a palavra que eu troquei foi essa aqui. Na apostila do Senai está característica. Eu não gosto da palavra característica. Eu gosto das palavras que estão no VIN. E como nós estamos falando em medir, a gente não mede uma característica, porque fica algo muito genérico. A gente mede alguma grandeza. Então, a medição ela envolve você saber uma quantidade de alguma grandeza ou substância, né? Então, eu me atendo ao VIN, lembrando que eu já citei o VIN, já dei a referência para o VIN. Quem até agora não leu o VIN, está me devendo lição de casa, tá? Então, no VIN fala-se grandeza, e lá no VIN tem a definição correta de grandeza também, tem a definição de medição, para você entender o que é medir. Medir não é simplesmente o que você acha que é, mas é o que está escrito no VIN, porque nós estamos numa área muito específica chamada instrumentação. Então, tudo não é o que você acha que é ou que usa no dia a dia, mas sim o que está dentro da instrumentação. E aí eu gosto de relembrar, né, aquela definição de exatidão e precisão, que para nós, no dicionário comum das pessoas leigas, que não está dentro, imersa no conteúdo de instrumentação, são muito similares, pode se confundir. Já em metrologia, a definição é bastante diferente, né? Precisão, ela converge com ela mesma. Exatidão, ela converge com um valor correto, um valor verdadeiro, né? Que a instrumentação considera. Então, tem uma grande diferença nisso. Convergir com ela mesma, eu posso estar convicto da minha medição, mas eu estou medindo errado. Não é uma grande vantagem ser preciso, mas também não é uma grande vantagem ser exato. Na média das minhas medições, eu estou convergindo com o verdadeiro, só que uma hora eu meço muito alto o valor comparado com o verdadeiro, uma hora muito baixo para poder dar a média. Também não é uma grande vantagem. O ideal, como eu citei em aulas anteriores, é unir os dois. Um equipamento tem que ter precisão e exatidão para ser um equipamento padrão, para ser um equipamento confiável e realmente ser usado como referência para citar um valor verdadeiro. E aí, então, uma ou mais grandeza de uma amostra de processo. Observa que é uma amostra, não tem duas amostras aqui, tá? Uma amostra do processo, ele vai medir uma ou mais grandezas, não somente uma medição. Desculpa, uma amostra de processo que... Está errado esse texto. Não tem o quê? É pelo qual. O que eu arrumo, tá? Uma amostra de processo pelo qual flui continuamente. Ou seja, um analisador ele é instalado no seu processo de fabricação, ele é instalado no processo em que ele vai medir. Muitas vezes. Algumas vezes o analisador ele é simplesmente para medir pequenas amostras. E aí não é viável, por questões do processo, ele estar ligado ao processo. Mas, muitas vezes, ele é possível ligar no processo. Nós vamos voltar a falar sobre isso. É uma definição relativamente complexa. Gostaria do consentimento. Alguém tem alguma coisa para colocar antes de eu seguir? Pode levantar a mão, senão eu sigo numa boa. Então, eu vou seguir. Mas, antes mesmo da gente seguir em falar de analisadores, que é este último aqui, a gente tem que entender bem e diferenciar sensores, medidores de analisadores. Só para não ficar a dúvida com relação a isso. Então, os sensores, normalmente eletrônicos, né? Pode ser que seja sensores mecânicos e outros, mas sensores só químicos, mas normalmente eletrônicos, que respondem a estímulos físicos ou químicos. Obviamente, os sensores são para medir uma grandeza. Então, sensores. Medidores. Termo mais abrangente que compreende os sensores
e agrega diversos componentes eletrônicos. Aqui, ó, diversos componentes eletrônicos. Para eu fazer um medidor, como a gente já viu em aulas anteriores, tem a parte de condicionamento de sinal, processamento de sinal, apresentação de dados. Então, são vários circuitos eletroeletrônicos, normalmente eletroeletrônicos também, né? Você pode ter medidor mais antigo, pneumático, mecânico, eletromagnético e etc. e tal, mas normalmente, hoje em dia, tudo tende para componentes eletrônicos, possibilitando, então, a realização de medições de grandezas, de novo, grandezas. Podendo ou não armazenar dados. Por que eu coloquei essa observação aqui? Alguém quer comentar? Podendo ou não armazenar dados. Porque ele pode ter uma memória integrada nele para armazenar. Exatamente. Existem medidores que são coletores de dados também. Um exemplo muito comum é o termohigrômetro de laboratório. Levanta a mão quem nunca ouviu falar de um termohigrômetro aí. Nossa, tudo bem. Não se assustem. Nossa, mais do que eu esperava. Termohigrômetro, eu peço a vocês que nunca ouviram falar, enquanto eu tento explicar, abra uma aba no Google e digita termohigrômetro, procura imagens para vocês saberem do que eu estou falando, vai ajudar bastante, inclusive. Então, o termohigrômetro é um equipamento que todo laboratório tem que ter, porque ele mede duas coisas, duas grandezas. Ele mede temperatura e ele mede umidade. Só que ele, além de medir, ele é um data log, ou seja, ele armazena essas medições ao longo do tempo conforme a sua configuração. Eu quero que ele armazene de 5 em 5 minutos. Se você acha que a temperatura e a umidade vai variar de 5 em 5 minutos, você coloca 5 em 5 minutos. Não tem muito sentido, né? Ele pode ser medido a cada 60 segundos. Não tem sentido. Mas ele pode ser medido a cada 15 minutos, começa a fazer sentido. Ele pode ser medido de hora em hora. E é necessário registrar essas informações, porque em auditoria, principalmente as externas, o auditor vai olhar esse data log para saber se você andou fazendo o seu trabalho dentro da especificação que ele deveria ser feita em termos de temperatura e umidade. Obviamente, existe também barômetros para que você também controle pressão se o que você estiver fazendo for influenciado por uma variação de pressão. Por exemplo, medição de massa é muito sensível à pressão atmosférica, caso vocês não saibam. Ela também está pesando na tara da balança. Então, a densidade do ar, que é a umidade do ar, também influencia na medição de massa. Isso com medição de precisão, tá, pessoal? Estou falando em algo em torno aí de 1000 ppm, 100 ppm, entendeu? Quando você quer precisão de medição, você precisa se preocupar com todas essas grandezas em volta. Aqueles que levantaram a mão, alguém ainda quer levantar a mão para ter uma explicação melhor? Não? Então tá certo. Então, ele é o melhor exemplo, mais fácil e mais comum exemplo de medidor coletor de dados. Então, tá aí. Alguns medidores podem ou não armazenar dados. E aí a gente chega de novo no nosso analisador, né, que a gente já definiu, mas vamos ler aqui uma definição mais genérica e funcional. Faltou espaço aqui, ó. Tem como função disponibilizar ferramentas de interpretação e análise das medidas coletadas. Ou seja, além dele medir uma ou mais grandezas, medidores normalmente medem uma, mas eu citei aí o termohigrômetro que mede duas. Mas os analisadores normalmente medem mais do que uma, apesar de poder ter um analisador de uma única grandeza. Além disso, ele gera gráficos, relatórios ou diagnósticos. Então, adivinha onde que tem muitos analisadores? Exatamente, as instrumentações relacionadas à medicina, ou seja, hospitalares, aplicações de equipamentos de medidas hospitalares, são, na sua maioria, analisadores. Você vai tirar lá um hemograma, vai tirar lá alguma coisa, algum tipo de exame, né? Esse exame mesmo que está na moda aí, que é o PS não sei o que do coronavírus, ele passa por um analisador. Pega a tua amostra, coloca lá, e ele passa no analisador,
ele vai analisar alguns fatores e vai gerar um relatório concluindo se há ou não a indicação de haver ali eu não sei nem, acho que é a SEBA que fala, né, do coronavírus. Então, eu pergunto, vocês entenderam funcionalmente a diferença entre sensores, medidores e analisadores? Quem não entendeu, levanta a mão, por favor. Muito bem, então, dado isso, vamos entrar, então, de fato, em umas pequenas aplicações. Já citei, né, uma aplicação, que inclusive que não está aqui, mas, normalmente, os analisadores estão ligados a controle de qualidade mais do que os equipamentos de medidas, ou seja, os medidores. Ele também está em processo de fabricação. Às vezes, o analisador faz parte do processo de fabricação, ensaiando em tempo real o que está sendo fabricado. E se alguns atuadores estiverem conectados, eles poderão automaticamente corrigir a produção em tempo real. A indústria farmacêutica é, sem dúvida nenhuma, a indústria que mais utiliza analisadores, tá? Eu tenho uma amiga que se formou em farmácia e ela trabalha em São Paulo numa empresa de analisadores. Eu não me pergunte qual, nem detalhes, porque a última vez que eu a vi foi quando ela veio visitar Goiás, porque ela veio a Goiânia, e aqui em Goiânia há uma grande indústria farmacêutica, todos sabem. Então, a maioria dos clientes delas estão aqui, então ela vive vindo para cá, e quando ela vem para dar manutenção ou então treinamento nos equipamentos que eles vendem, nos analisadores. Ela me explicou que tem analisadores aí e que ela precisa fazer a medição, ela leva 3, 4 dias para colocar para funcionar na configuração da fábrica que comprou o analisador. Só de setup e testes. Ela traz na bagagem dela, na mala dela, diversas soluções padrão para poder verificar no primeiro uso se o analisador está medindo corretamente. E aí eu pergunto, levante a mão quem não sabe o que é uma solução padrão. Todo mundo sabe, então beleza. Então, além da indústria farmacêutica, há também uma aplicação que é para a viabilidade de instalações. E aqui eu citei o que está na moda, né? Que é algum analisador, não só de radiação solar, mas um equipamento mais sofisticado desse, custa muito caro. Nem toda empresa que vende energia solar tem os equipamentos para dar uma orientação. Mas se você vai montar uma usina solar, bem diferente de colocar um microgerador solar na sua residência, uma usina solar, o investimento é muito maior e o rendimento que você quer desta usina é o máximo, por causa desse valor de investimento bruto. Então, numa usina solar, você escolhe o local, que vai ser, né, normalmente uma área muito vasta. Agora está na moda também colocar a usina solar sobre o mar, né? A Holanda faz muito isso. Então, você coloca a usina solar num local, mas antes você coloca um analisador, não só para medir a radiação solar, mas, por exemplo, fazer todos aqueles cálculos da azimuth, que chama, e o que mais? Que é a parte do Sol, né? A inclinação do Sol ao longo do ano, para você ver a incidência. Algumas usinas solares, eles têm os painéis conectados a um dispositivo móvel que vai seguir o Sol, estilo girassol mesmo. E qual que é a ideia dele? A ideia dele é aumentar a produção de energia, já que está instalado lá naquela planta um vasto valor. O problema é que esse custo, tanto de manutenção quanto de implementação do seguidor solar acoplado a todas as placas instaladas, é muito elevado. E, às vezes, compensa você abandonar esse valor a mais de geração para não ter essa dor de cabeça e ficar com elas fixas ou mesmo móveis, só que manualmente. A pessoa vai lá e move 3 vezes ao dia, a equipe técnica, colocando numa posição mais favorável para aquele período de produção.
Então, analisadores podem ser usados em diversas áreas, e eu pergunto se alguém tem alguma aplicação que conhece, alguém que trabalha, quer contribuir aí com a aula, informando alguma aplicação. Trabalhar não, professor, mas na pesquisa para o último trabalho, deu para notar quando eles estão inseridos nas linhas de produção, verificando a saída, analisadores de tampa, analisador de espectro por transformada de Fourier, é bem amplo mesmo. Eu pesquisei uma área relacionada a imagens. Sim. Então, ele consegue fazer, na linha de produção, consegue identificar produtos que estão fora da conformidade, frutas que estão fora da curva programada, vamos dizer assim. Exato. E como você falou aí de imagem, a aula de amanhã, né, que é continuação, não deixa de ser analisadores optoeletrônicos, também são equipamentos sofisticados. Alguns são simples, né, como nós veremos amanhã, mas alguns são sofisticados, como esses que a gente está citando aqui. Obviamente, você não pode ficar muito preso, não, analisador, ele só é considerado um analisador quando ele é caro e muito sofisticado. Não, existem os baratos também. Nós vamos ver alguns exemplos. Então, o assunto, como eu disse, ele é tão vasto que na minha graduação a gente nem viu. Por quê? Porque ele é tipo assim, eu fui formado em engenharia industrial elétrica com ênfase em eletrônica, ou seja, ênfase em realizar o desenvolvimento de placas eletrônicas para produtos, que é o que o analisador é. Obviamente tem toda a programação da parte de firmware, mas tem toda a parte de hardware e sensor, atrelado ao curso. Então, o meu curso praticamente é aqueles dos engenheiros que iriam trabalhar na indústria de fabricação de produtos como analisadores, instrumentos de medidas e etc. E mesmo assim a gente não viu. Por que a gente não viu? Porque é aquela velha história, né? Uma vez que você vê um equipamento, fazer um equipamento mais sofisticado baseado naquele que meça 2, 3, 4, 5, 10 grandezas, é só uma questão de complexidade do hardware como um todo, mas o conhecimento já está adquirido. Então não tem muito sentido ficar mastigando demais. E se você for a campo, não, eu vou trabalhar na indústria farmacêutica e eu vou ter que saber alguma coisa de analisadores, a sugestão que eu dou é faça cursos, né? Você tem cursos, esses não são cursos de especialização, são cursos de capacitação. Até mesmo a nossa última aula, que é de metrologia legal, existe cursos de capacitação de 16 horas, de 20 horas, de 40 horas. São cursos curtos para você fazer em uma semana e que você vai entender melhor sobre o tema, né? Além de ganhar um diploma para poder mostrar numa entrevista ou colocar no currículo aí. Então, aqui eu só estou citando que o assunto é vasto demais para uma aula, mas é o que nós temos, é o que está previsto, até mesmo na ementa, tá? Sempre será assim. É só para vocês não ficarem leigos, tipo, nunca ouvi falar de um analisador. Vamos supor que o engenheiro sai na rua aí, numa entrevista, e a pessoa pergunta, você já viu um analisador? A pessoa não sabe o que é analisador, pergunta para o entrevistador, o que é um analisador? Fica mal, fica ruim. Então, o principal foco da aula é não deixar você passar vergonha, né? Obviamente, por exemplo, esses dois analisadores aqui, que são analisadores de gás. Este primeiro, de uso doméstico, a propaganda fala para você colocar lá no seu quartinho do seu bebê, né? Ou do irmãozinho, alguma coisa assim, porque ele vai dar um alerta quando o índice de oxigênio não estiver satisfatório, CO2 for muito alto, CO for muito alto, ele vai gerar até um alarme, um bip. Então, é um medidor que tem um offset aí para alertar o ser humano que o ambiente está crítico para uma respiração, principalmente de bebê. E já do lado direito, com uso mais profissional e para soluções, né? Não precisava ser para soluções, é o exemplo que eu trouxe, tá, pessoal? Ele vai analisar dentro da solução
a quantidade de oxigênio e etc. Muito útil para piscicultura e coisas do gênero. Alguém tem alguma pergunta? Observaram aí a diferença de preço de 10 vezes? Eu gosto de chamar a atenção para isso. Mas os dois são analisadores, pessoal. Os dois estão preocupados aí em medir uma ou mais grandezas e dar um relato. No caso, o relato que ele dá aí é alarme. Muito provavelmente esse de R$ 1.100, ele tem um software de comunicação, você vai poder coletar as informações e etc e tal. E não mede só um tipo de gás, né? Ele vai medir não só oxigênio, né? Mas eu também não entrei muito a fundo desse equipamento. Já esse outro equipamento, que eu achei muito curioso, principalmente porque estamos em Goiás, e quase não tem fazenda em Goiás, então eu achei interessante trazer um analisador de leite ultrassônico. Esse aqui você pode, não sei se vocês já viram aí, uma fazenda de leite americana automatizada 100%. Né? Eu não sei se tem no Brasil já isso aí, mas provavelmente já deve ter. Numa fazenda dessa que eu falei, americana, você deve ter alguns analisadores desse gênero ou até mais sofisticados plugados na linha de produção, porque lá a pessoa nem entra, nem tem contato com o gado. A vaca tem já todo um ritual lá que ela é direcionada automaticamente pelo fluxo automatizado, né, diário, né? Então, ela é lavada automaticamente, higienizada, né, para falar corretamente, automaticamente. Há um robô que vai colocar aquele dispositivo que eu não sei o nome, que vai coletar o leite vai direto para o tanque. Como é que chama? Ordenha. Então, a ordenha ela é conectada automaticamente e ela já está ligada num tanque, num sistema, e provavelmente esse sistema já tem um analisador desse. Eu sei que lá na França, um analisador desse é muito vendido. Por quê? Porque ele mede também, pessoal, olha só, água adicionada. E você sabe, né, que francês adora colocar um pouquinho d'água no teu leite, né? Só na França isso acontece. Vale ressaltar. Aqui no Brasil a gente não precisa disso, porque sempre não tem nada adulterado. Gasolina, leite, pode comprar com olho fechado, sem comprar analisador. Não é isso? Então, feita a propaganda aí do povo francês que é mal e o brasileiro que é bom, a gente vai para o próximo analisador. Antes, chama atenção aqui para a precisão de leitura, tá? 3% da água, né? 0,2%, essa é alta. Aqui eu não sei dizer se é significativo ou não, mas pelo range de medida é uma leitura muito boa. ppm aqui, ó, ppm, parte por milhão, para quem não sabe, né? ppm, parte por milhão. Aqui, ó, muito boa também. Colocar 0,06% é o mesmo que colocar 60 ppm. Então, muito boa. Só que aqui não é por cento, né? Porque a unidade é por cento. Pessoal, vocês não têm dúvida nisso, né? Quando a unidade é por cento, esse por cento é um valor de unidade. Quando a unidade é um valor medido, vamos ver aqui, pHmetro aqui. Esse por cento aqui quer dizer 50 ppm. Ou seja, se eu estou medindo 7 em relação ao 7. É diferente. Vocês não podem ter esse tipo de dúvida durante sua vida profissional, tá? Posso seguir? Todo mundo satisfeito aí com o analisador de leite? Vou fazer uma brincadeira aqui. Quem não gostou desse analisador de leite, achou ele chato, sem graça, nem foi curiosidade para eu tirar ele do slide, levanta a mão. Só quem não gostou. Não, beleza. Eu perdi um tempo pesquisando analisadores e escolhendo esses aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, pH. Indústria química usa muito, indústria de papel usa muito, fiz muita automação de equipamento de calibração, de equipamento de pHmetro, de pH, ou seja, pHmetro, porque a indústria de papel exige muito disso daqui e toda automação agiliza e diminui os erros, né, no processo de fabricação. Nós temos um barato que eu coloquei esse testador por conta própria. Eu encontrei ele na lista de analisadores, tá? Mas eu coloquei testador por quê? Porque a precisão de medida dele é muito ruim, né? Ele não gera relatórios, ele é mais para te informar
sobre o pH e a umidade do solo. Muito útil em fazenda, para uso menos sofisticado, digamos assim. E já esse aqui, para um uso totalmente profissional, ou seja, dentro de laboratório, por técnicos mais treinados, né? Ele vai te dar comunicação com o PC, logo ele vai te dar relatórios, e ele custa um pouco mais, né? Para fazer a mesma coisa, só que com uma precisão muito maior. Talvez até possa ter mais grandezas aqui, além de pH e umidade. Eu não sei, eu não investiguei tanto a fundo assim. Tudo bem aí? Muito bem. E aí eu concluo as referências, eu fui citando e colocando links ao longo. A maior parte dos textos eu coloquei por conhecimento próprio, então não é referenciado, ou juntando uma ou mais fontes, eu concluí um texto para esta apresentação. No mais, eu convido vocês, tem uma apostila gigante que eu coloquei lá no Moodle, que é para a atividade assíncrona da semana. Tem o slide com detalhes, inclusive com classificação, separando. Só que esse slide, ele serve tanto para a aula de hoje quanto para a aula de amanhã. Por quê? Porque ele também coloca os optoeletrônicos que iremos ver amanhã. Analisadores optoeletrônicos. Tudo bem? Eu quero saber se tem mais perguntas, se quer tirar alguma dúvida. Professor, Sim. E nesses exemplos mais simples ali, dá para confundir como um medidor, por exemplo, esse analisador de pH. Exato. Aparentemente ele só tem uma função e seria, vamos dizer assim, a princípio falaria para medir o pH, né? Mas para você confundir, tem esse slide aqui, ó. Sim, sim. Né? Então, por isso que eu chamei até, apesar daquele, ele está chamando analisador, por quê? Porque uma ou mais grandezas, entendeu? Medidor normalmente é uma grandeza, entendeu a diferença? Sim, correto. Então, como ele tem uma ou mais grandeza, o pessoal já gosta de colocar o título de analisador que já pode cobrar mais caro. Tem isso também, tá? Porque aquele que a gente viu da esquerda, do pHmetro, deixa eu voltar aqui, esse aqui da esquerda, ele mede pH e umidade. Então, se você for analisar um termohigrômetro, que tem o nome termohigrômetro já, ninguém fala um analisador termohigrômetro, né? Eles só falam termohigrômetro. Mas aí é questão até de economia. Mas ele é um analisador, tá bom? Ele é um analisador. Entendi. E existe baratos e existe caros. Mas, por ele ser um instrumento que usa-se muito, para encurtar o nome e falar o nome dele, ainda mais que termohigrômetro é muito grande, né? Coloca assim. Quando a gente fala pH, a gente tem um medidor de pH que só mede pH. E temos um analisador de pH e umidade. Entendeu agora? Entendi, sim. Então, ele indica as duas coisas. Obviamente, o da direita, ele vai gerar relatórios, gráficos ou algum diagnóstico, que foi o que a gente falou, que diferencia bastante o analisador dos outros, né? E o da esquerda, o relatório, diagnóstico, etc., é praticamente visual ali, não é tão bom assim, né? Mas qual que é o diagnóstico qual que é a aplicação e qual que é o diagnóstico que se espera desse simples do lado esquerdo aqui? Simplesmente, como ele é usado para plantação, análise de solo, a ideia é que em um instante, você aplicando, fincando, né, a probe aqui no solo, você vai ter uma informação instantânea se você está cuidando bem do solo ou não para aquele plantio, porque você tem a informação do pH e da umidade, tá bom? Então, por R$140, creio que todo agricultor deveria ter um desse, né? É bem diferente, é outro foco de vendas, né? Mais alguma coisa? Então, eu acho que a página mais interessante, didaticamente falando, da aula de hoje é essa aqui, tá? Porque saber diferenciar os equipamentos é uma coisa importante que o engenheiro tem que ter uma boa noção, tá? Mas eu queria saber mexer e automatizar
o analisador de leite, que é o mais sofisticado que o senhor trouxe. Eu sei, você quer trabalhar numa fazenda, afinal de contas, a engenharia eletrônica deveria estar mais perto do agronegócio em Goiás. Por quê? Porque é o carro-chefe do Brasil, é o carro-chefe de Goiás, é onde tem dinheiro, só para você ter ideia. Como é que se fala quando eles se juntam mesmo? As cooperativas, né? As cooperativas de agronegócio em Goiás têm faturamentos monstruosos e elas precisam de automação e normalmente contratam algo pronto fora, feito já nos Estados Unidos e já consolidado. Por quê? Porque está faltando engenheiro de verdade no Brasil, né? Para resolver problema de verdade, né? Para dar soluções de verdade. Eu gosto de enfatizar engenheiro de verdade, não aquele técnico que vai lá só manter algo funcionando. Não, um engenheiro de verdade, que vai fazer uma pesquisa dos analisadores, vai fazer uma pesquisa dos motores, dos acionamentos e vai desenhar a planta de automação de um processo desses aí no agronegócio, né? Lembrando que eles têm aqueles tratores, né? Aqueles tratores de R$500 mil ou mais de reais cada, eles têm um piloto, o piloto ganha 14 mil por mês, não sei se vocês sabiam. O cara que fez o curso de pilotagem de um trator daquele sofisticado ganha 14 mil por mês. Para quê? Para entrar no trator e ligar e ficar lá em cima. Por quê? Porque ele faz tudo sozinho. Mas então por que esse cara ganha tanto para ficar lá? Porque se o trator estragar porque passou onde não devia, um gato, uma onça, um gado escapou e entrou na frente, ele está lá para parar a máquina e garantir que a máquina nunca vai ser quebrada, entendeu? E ele está lá também para não fazer a programação errada da máquina, não ligar algo de forma equivocada. Então, ele ganha 14 mil não pelo que ele faz, mas pelo que ele sabe. Então, isso é muito interessante também. Ok? O agronegócio precisa mais da atenção de vocês. Podem ir atrás. Eles precisam de mais atenção. Não tendo mais perguntas, eu vou encerrar a aula de hoje. A aula de amanhã é continuidade. Lembrando que nós temos aula amanhã, sábado. Então, vou encerrar a gravação. A aula é no mesmo horário, professor?